Olá, iremos apresentar o mapa metabólico da disciplina de Bioquímica Metabólica. Os integrantes são Amanda, Esther e Giovanni. Começaremos pela glicose, proveniente da ingestão de alimentos ricos deste nutriente. Vamos falar sobre a glicólise. A glicose forma glicose 6-fosfato com a entrada de ATP e a saída de ADP mais fosfato. A glicose 6-fosfato vira frutose fosfato. Com a entrada de ATP e a saída de ADP mais fosfato, forma a frutose 1,6 bifosfato. Logo em seguida, a frutose 1,6 bifosfato vira 2-gliceraldeído 3-fosfato. Com a adição de hidroxicetona fosfato, logo em seguida, 1,3 bisfosfoglicerato, com adição de 2-ADP e saída de 2-ATP. Logo abaixo, 3,fosfoglicerato, com a saída de 2 águas. Depois, 2-fosfoglicerato, seguido por fosfoenolpiruvato, que entra 1 ADP e sai 2 ATP, formando 2-piruvato. O contrário da glicólise é a gliconeogênese, que é o processo através do qual precursores como lactato, piruvato, glicerol e aminoácidos são convertidos em glicose. Durante o jejum, toda a glicose deve ser sintetizada a partir desses precursores não glicídicos. O processo contrário da glicólise é a gliconeogênese, que é o processo através do qual precursores como lactato, piruvato, glicerol e aminoácidos são convertidos em glicose. Durante o jejum, toda a glicose deve ser sintetizada a partir desses precursores não glicídicos. O piruvato é convertido em acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs. Entre o acetil-CoA e o citrato ocorre a entrada da molécula de água e a saída do CoA. O citrato gera o isocitrato. Do isocitrato passa a ser alfa-cetogluterato, onde esse meio termo ocorre a entrada de um NAD reduzido e um NAD oxidado, gerando CO2. Do alfa-cetogluterato passa a ser succinil-CoA, onde também tem a entrada de um NAD reduzido e um NAD oxidado, gerando CO2. Do succinil-CoA para o succinato, ocorre a transferência de GDP para GTP e de ADP para ATP. Do succinato para o fumarato, tem a entrada do FAD e a saída de um FADH2. O fumarato vai gerar um malato. Entre esse meio termo ocorre a entrada de uma molécula de água. O malato vai gerar o oxalacetato, onde tem a entrada de um NAD reduzido e a saída de um NAD oxidado. O oxalacetato irá fechar o ciclo de Krebs. Os hidrogênios, juntamente com moléculas de NAD e FAD, saem do ciclo de Krebs e vão para a cadeia respiratória, que ocorre na matriz mitocondrial. O NADH se liga no complexo 1 e libera H+ para fora da mitocôndria, passando a ser um NAD oxidado. O FADH vai para o complexo 2, onde o succinato passa a ser fumarato. Este complexo não aumenta o gradiente de H+, pois não possui bomba de prótons, como o complexo 1. O fluxo de elétrons segue para o complexo 3 pela coenzima Q reduzida, que é oxidada nesse sítio, e H+ são liberados. O citocromo C, uma hemoproteína, leva o fluxo de elétrons para o complexo 4, onde H+ são liberados e é formada uma molécula de água, pois os hidrogênios se ligam ao oxigênio molecular, proveniente da respiração pulmonar presente na mitocôndria. Os prótons de H+, liberados durante o processo, estão altamente concentrados entre as membranas da mitocôndria e tendem a retornar à matriz mitocondrial por difusão. Para que isso ocorra, eles passam por um complexo denominado ATP sintetase. Quando um H+ passa por ela, uma parte da enzima gira, produzindo energia para ligar um ADP e um fosfato, formando um ATP, em uma reação denominada fosforilação oxidativa. Os ATPs gerados irão para diversas células e serão utilizados como fonte de energia para a realização de suas atividades.
Glicogênese corresponde ao processo de síntese de glicogênio no fígado e músculos, no qual moléculas de glicose são adicionadas à cadeia de glicogênio. Este processo é ativado pela insulina em resposta aos altos níveis de glicose sanguínea. Através da exoquinase, a glicose vira glicose 1-fosfato, depois vira UDP-glicose. Vira glicogênio através do glicogênio sintase, liberando UDP. A glicogenólise é a degradação de glicogênio realizada através da retirada sucessiva de moléculas de glicose. A glicogenólise através do glicogênio fosforilase forma a glicose 1-fosfato, fazendo o processo contrário da exoquinase, formando glicose. O lactato é produzido pela queima da glicose, fornecendo energia sem necessidade de oxigênio. Vem do piruvato, onde passa a ser NAD oxidado a NAD reduzido, tornando alanina, cisteína, glicina, treonina e triptofano até formar lactato. Do piruvato sai o acetaldeído, com a entrada do NAD sai um NAD reduzido formando etanol. CoA vira maloanil-CoA, gerando acil-CoA graxo, que após uma série de reações vai gerar triglicerídeos. A frutose 1,6-bifosfato vai gerar o dihidroxicetano, onde passa a ser glicerol 3-fosfato. Entre esse meio termo tem a entrada do NAD oxidado e passa a ser NAD reduzido. O glicerol 3-fosfato irá se reduzir a glicerol e depois passar a triglicerídeo. O triglicerídeo vai gerar ácidos graxos, e o ácido graxo gera o acil graxo. Entre esse meio termo ocorre a entrada do CoA mais ATP, saindo AMP mais fosfato. O acil graxo, junto com a carnitina, vai formar o acil graxo carnitina, que graças à carnitina ele pode entrar na mitocôndria, onde irá gerar a beta-oxidação. Na beta-oxidação, o acetil-CoA vai passar a ser transfenoil-CoA. Nessa passagem ocorre a entrada de FAD-H2 passando a ser FAD. O transfenoil-CoA irá gerar a beta-hidroxiacil-CoA, onde logo após irá passar a ser beta-cetoacil-CoA. O beta-cetoacil-CoA vira propinoil-CoA, que vai se transformar em D-metilmaloanil-CoA, e neste processo o ATP se transforma em ADP, e depois é gerado o L-metilmalonil-CoA. Outro destino do beta-cetoacil-CoA é se transformar em acetil-CoA, dando início ao ciclo denominado cetogênese, que é a quebra de ácido graxo no fígado que produz os corpos cetônicos. O acetil-CoA passa a ser acetoacetil-CoA e então 3-hidroxi-3-metil-entaril-CoA, que vira acetoacetato, que pode se transformar em acetona, liberando CO2, ou em hidroxibutirato, onde, neste processo, o NAD reduzido passa a ser NAD oxidado. A cetólise, que é a decomposição dos corpos cetônicos, se inicia no 3-hidroxibutirato, que então passa a ser acetoacetato, onde o NAD passa a ser NADH, e então o acetoacetato vira acetoacetil-CoA, que passa a ser acetil-CoA, sendo neste processo o succino-CoA transformado em succinato. Na proteólise, uma proteína é degradada em aminoácidos, que dão origem tanto ao alfa-cetoácido quanto ao alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato se transformará em glutamato com a adição de um NH3 e, posteriormente, em aspartato, que pode também ser proveniente do ciclo de Krebs e entrará depois no ciclo da ureia. Com a redução do NAD, uma molécula de NH4 é liberada, e então ocorre o processo de desaminação. 2 ATPs viram 2 ADPs mais 2 fosfatos, e com a entrada de uma molécula de HCO3, o NH4 se transforma em carbamoil-fosfato, que após perder um fosfato, passa a ser a citrulina. Nesta parte do ciclo da ureia, há a entrada da molécula de aspartato.
e com o consumo de um ATP, a citrulina passa a ser o arginosuccinato, que entrará no ciclo de Krebs. O arginosuccinato se transforma em arginina, com a entrada de uma molécula de água e liberando ureia. A arginina passa a ser a ornitina, que posteriormente se transforma em citrulina, dando início novamente ao ciclo da ureia.